Um bom dia a todos, dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade. Mirdade, após anunciar o atípico dilúvio, mantém sua palestra noturna com Naronda e Micaio, e ambos permaneceram embebecidos e magnetizados com tais palavras. Mirdade diz: mantende-vos firmes, aprestai-vos, mantende sob controle os vossos olhos, vossos ouvidos e vossas línguas, de modo que vossos corações possam experimentar a fome santa, que uma vez aplacada, os deixará saciados por toda a eternidade. Interessante é que Mirdade inicialmente diz: mantende-vos firmes. Vale salientar que firmeza nesse contexto não é sinônimo de rigidez. Recordo-me da sabedoria expressa nas páginas do Tao Te Ching, que diz que quando o homem ingressa na vida, ele é flexível e frágil, mas quando morre, torna-se rígido e duro. As plantas, semelhantemente, quando ingressam na vida, são tenras e delicadas, mas quando morrem, ficam enrijecidas e duras. E o sábio conclui: os rígidos e inflexíveis são companheiros da morte. Já os maleáveis e flexíveis são companheiros da vida. O sábio armênio Gurdjieff legou-nos o seguinte insight: a rigidez é boa às pedras, não ao ser humano. A este cabe a firmeza. Interessante é que Mirdade dirá: mantende-vos firmes. Em outras palavras, ele estava dizendo: mantende-vos constantes. Se principiaste a senda, não pare, não retroceda, não se enrijeça, mas pelo contrário, prossiga, permaneça firme, constante, pois o caminho se faz caminhando. Mantende-vos firmes, aprestai-vos, preparai-vos, vigiai-vos, estejais em estado de alerta, como um sentinela. Interessante é que tais palavras coadunam com a do distinto nazareno, quando diz: se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. O significado por trás de tais palavras é simples: estejais conscientes, alertas, despertos. Mantende sob controle os vossos olhos, vossos ouvidos e vossas línguas. O significado exotérico é simples: dominai os vossos sentidos e não sejais por eles dominados.
Já o significado esotérico, místico, é mais profundo. Mantende sob controle os vossos olhos. Jesus, ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Manter sob controle os vossos olhos é o mesmo que não julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério que medirdes, vos medirão também. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está diante dos teus próprios olhos? Manter sob controle os olhos é extrair da mente, de sua percepção, todo o juízo avaliativo. Jesus reforça-nos esta temática ao dizer que é melhor, ou em outras palavras, ele diz: se os teus olhos, se tua percepção te faz pecar, arranque-a, pois é melhor entrar na vida desprovido de olhos do que todo o corpo ser queimado no inferno. Tais palavras estão pervadidas de simbolismos que apontam para uma realidade superior. É interessante que Mirdade diz: mantende sob controle os vossos olhos e os vossos ouvidos. Nem tudo que se ouve precisa ser escutado. Nem tudo que entra pelas vias auditivas precisa ser armazenado no coração. Saiba separar o joio do trigo daquilo que você ouve, armazenando apenas aquilo que poderá propiciar vida e vida em abundância. Armazene apenas palavras que fertilizem o solo do vosso ser. Só dê a devida atenção àquilo que irá lhe edificar e descarte aquilo que não coaduna com sua consciência. Mantende sob controle os vossos olhos, vossos ouvidos e vossa língua. O apóstolo Tiago, em sua epístola, dedica um capítulo inteiro para falar sobre a língua. E ele faz comparações muito interessantes. Ele diz que um grande navio que suporta ventos rijos é dirigido por um pequeno leme, indo de um lado para o outro, segundo as intenções do timoneiro. E ele fala que, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas que domina todo o corpo. Ele diz que desde o princípio, aves, répteis, mamíferos e peixes são dominados pelo homem. Já a língua é um órgão indomável. Com ela, bendizemos o Eterno e também amaldiçoamos os homens à imagem e semelhança de Deus. Da mesma língua, com a mesma língua, proferimos bênçãos e maldições.
como se de uma mesma fonte jorrasse água doce e amarga. Mas Mirdade aconselha-nos a manter sob controle os olhos, os ouvidos e a língua, de modo que vossos corações possam experimentar a fome santa, que uma vez aplacada os deixará saciados por toda a eternidade. Há 3 tipos de fomes: a fome física, a fome psíquica e a fome santa. A fome física é atenuada momentaneamente através da ingestão de alimentos. A fome psíquica é atenuada momentaneamente por meio da realização de um desejo. Mas a fome santa só pode ser saciada mediante a transformação do ser. A fome física e a fome psíquica compartilham algo similar. Ambas são insaciáveis. Aquele que se alimenta, depois de algumas horas, receberá novamente a visita da fome. Aquele que satisfaz um desejo, em pouco tempo, há de observar outro desejo eclodir na ambiência de sua mente. Porém, a fome santa, uma vez aplacada, os deixará saciado por toda a eternidade. O que levou Mahavira, Buda, o peregrino de John Bunyan, a Madame Helena Blavatsky, Alexandra David New, Gurdjieff, Ouspensky, a empreender viagens ao redor do mundo, a não ser esta fome santa? O que levaram seres humanos a buscarem algo mais, aquilo que traria significado para a existência, como ocorreu com Paul Brenton, dentre outros, a não ser esta fome santa? Infelizmente, poucos a discernem. Muito de vossos vícios, vossos excessos e de inúmeros sintomas que eclodem na contemporaneidade são reflexos de uma fome não saciada. As pessoas alimentam o corpo, alimentam a mente, mas o espírito, a dimensão mais profunda, permanece em inanição. Foi por isso que o distinto Nazareno, ratificando as palavras da Torá, informa-nos: nem só de pão viverá o homem. Se faz necessário aplacar esta fome por intermédio da cristificação do ser, da budificação da consciência, da iluminação, pois uma vez que esta fome for aplacada, vos deixará saciado por toda a eternidade. E Mirdade prossegue: e precisai estar saciados para dar de comer aos famintos, precisai estar fortes e firmes para amparardes os que vacilam e estão fracos, precisai estar preparados para a tempestade,
para poder desabrigar todos os peregrinos acossados pela tormenta. Precisais estar sempre luminosos para poder desguiar aqueles que caminham nas trevas. Os fracos são uma carga para os fracos, mas para os fortes são um agradável encargo. Procurai os fracos, a sua fraqueza é a vossa força. Os famintos são somente fome para os famintos, mas para os saciados eles são uma bem-vinda descarga. Procurai os famintos, a vossa saciedade é a necessidade deles. Os cegos são uma pedra de tropeço para os cegos, são, porém, marcos miliários para os que enxergam. Procurai os cegos, as suas trevas são a vossa luz. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.